uma curiosidade histórica. Esta pregação que eu vou desenvolver hoje, ela nasceu numa meditação que eu fiz, que aqui é a original, 1982. Acho que alguns aqui não tinham nascido, eu acho, provavelmente, né? Muita gente fazendo assim, que nasceu depois disso. Isso aqui foi a primeira vez que eu preguei, essa é a segunda. Daqui a 40 anos eu prego de novo. Foi numa casa de família, deu saudade daquelas reuniões, na casa do irmão Alírio, não sei, ninguém vai conhecer mais. E logo que nós comecei a me congregar e tudo, eu tinha 6 anos de crente, e a gente tinha reuniões em casas de famílias, tipo grupos satélites ou coisa assim, e é uma ideia tão espetacular que eu não vou desistir dela enquanto estiver por aqui, e sei que estamos indo muito timidamente, vamos fazer 17 anos de igreja, mas estamos avançando, já temos alguns grupos, já temos falado nisso, e quanto mais surgirem, melhor. O último que surgiu foi o do Damião, não é mais nem o do Rubem André, é o Damião já, é o mais novo. O grupo Damião Machado, sei que o pastor Oscar está ajudando lá, não é isso? Então, está se formando, os grupos estão se formando. E aqui foi num grupo. E o curioso é que a primeira frase diz assim, para eu começar a falar lá. A Sandra sugeriu, capricha nessa mensagem. Está escrito. Aí eu disse assim, realmente temos essa tendência de querer caprichar nas pregações, nas coisas ditas e tal, mas não funciona bem assim, o Espírito Santo é quem faz e tal, aí começou. Mas fica esse detalhe histórico, a Sabrina acho que não se lembra dessa noite, eu acho, provavelmente. Vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13, palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus falando, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta e que possamos desenvolver um pouco esta questão tão básica na vida do crente. Sua relação com o Espírito Santo, relação pessoal com o Espírito Santo. E isso relacionado com a prática bendita da oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos por isto. Amém. No versículos 9 e 10, obviamente, o assunto é oração. A ideia é esta, embora Jesus esteja aqui colocando princípios de vida, como ele coloca aqui. E, primeiro ele sugere, peçam e será dado. Peçam como? Orando, não tem outra maneira de pedir a Deus senão orando. Busque, que vocês vão achar. Busquem com Deus. Conversem com Ele, tratem com Ele. Batei a abre-se-vos-á. Batei aonde? Na porta de Deus.
Aí ele generaliza aqui como um princípio de vida. Todo aquele que pede, recebe. Claro, vai ter algumas negativas, mas no mundo aqui, a pessoa que pede, geralmente recebe. O que busca, encontra, e a quem abre, a quem bate, abre-se-lhe-á. Se chega numa porta e bate, tendo alguém lá, certamente vai abrir. É o normal. Aí ele, no versículo 11, ele começa a aplicar, e lembra de um pai humano que naturalmente atende ao filho que pede. O filho está pedindo, o pai vai dar. E ele realça um aspecto aqui, que o pai não vai dar o contrário. Se ele pedir pão, vai dar uma pedra. É estranho, algo que fere o bom senso. Aí o filho pede um peixe, o pai dá uma cobra, não tem o menor sentido. Ou pedir um ovo, lhe dará um escorpião. E Jesus exagera nessas parábolas ou nessas histórias de propósito, como um artifício, mesmo de chamar atenção. É quase impossível você imaginar um pai dando uma cobra para um filho, mas ele faz de propósito, levantando o tamanho do absurdo que seria. Mas ele não diz isso por acaso, nem porque ele era só um bom contador de história, de parábola. Não, ele aplica isto. Ora, aí é que vem, versículo 13, é a culminância do que ele vem dizer, é o ponto onde ele queria chegar. Ora, se vós que sois maus, acho bom isso aqui. Aqui eu podia fazer uma pregação inteirinha só em cima disso aqui. Porque para o mundo, a humanidade é boa. Devemos ter fé no homem. Devemos ter esperança que as coisas vão mudar. É só ter paciência e cada um amar o outro. Claro que um amar, como o mundo entende que é amar, confuso. A ideia é esta, que o homem é bom. Aí Jesus, vós sois maus, falando para multidões que incluíam discípulos deles, seguidores deles. Quer dizer que Jesus, se chegasse aqui hoje, nesse púlpito, ele iria nos chamar de maus? Não tenha a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Maus que foram transformados em filhos de Deus. Se não fossem maus, por que ele morreu numa cruz? Morreu por um bom? Por alguém que não precisava de compaixão, de misericórdia, de perdão? Mas já estou começando a pregar, eu disse, não é por aí. Mas então, preste bem atenção sempre para essa franqueza da Bíblia, essa seriedade. A Bíblia, ela vai direto ao ponto, e ela é duríssima com o ser humano, duríssima, para poder mostrar o tamanho do amor de Deus com esse homem, essa humanidade tão dura, tão pecadora. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, claro, é o normal, um pai normal dá coisa boa à medida do possível aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aqui há algo interessante. Jesus aplica para o Pai Celeste, ele fala de pais humanos, que se pedir uma coisa, ele vai dar aquilo que é bom, não vai dar o que é mal e tal e tal. Aí já é de se esperar que ele aplicasse isso para o Pai Celeste. Ora, olhando então para o céu, quanto mais o Pai Celeste. Só que ao falar no Pai Celeste, parece que ele deixa todo tipo de pedido para trás, Jesus, né, para trás, ou deixa de lado, e ele se concentra num só tipo de pedido. Muito curioso. O pedido pelo Espírito Santo. Talvez ele nem
concorde quando eu digo que ele deixou tudo mais de lado e se concentrou num ponto. Talvez ele diga, não, esse pedido aqui inclui todo o mais. Não deixei de lado, não. Talvez seja até melhor eu colocar desta forma. Eu não coloquei de lado. Eu concentrei na essência. Porque se vocês pedirem o Espírito Santo, tudo de bom, incluindo coisas materiais e tudo, virão como consequência. Aí aqui gera uma pequena discussão entre os estudiosos. Alguns dizem que se refere ao pedido de um não crente. Pelo Espírito, que o Espírito Santo é que dá a fé, é quem faz nascer de novo, quem sela a alma do novo crente, é o Espírito Santo. Obviamente, o não crente é quem não tem o Espírito Santo. O crente tem o Espírito Santo. Jesus garantiu isso, eu vou ler mais à frente isso. Então, qual é o sentido do crente pedir o que já tem? Então, isso aqui é tipicamente o pedido de alguém que não tem Cristo. Peço licença para discordar. Não creio que seja isso. Primeiro, porque não é típico de um não crente pedir pelo Espírito Santo. Ele nem entende isso. Depois ele vai estudar e vai entender melhor. E talvez cada um de vocês, eu próprio, cada um de nós poderíamos dar esse tipo de testemunho. Não, foi uma coisa que eu senti, pecador, e querendo me arrepender e achando ruim, meu jeito de ser, e uma coisa me atraindo para Jesus Cristo. Eu acho que nós iríamos, se fôssemos descrever a conversão com as palavras que nós diríamos na época, seria assim. Seria assim. Algo em mim e me levou a isso, e eu me entreguei minha alma para Jesus e tal. Você não imagina um não crente dizer assim, aí eu pedi o Espírito Santo para que ele viesse habitar em mim e tal. Não é assim. Pode haver alguns, depois de estudarem muito, viram o Evangelho durante muito tempo, já estarem mais ou menos familiarizados com esta ideia, mas não creio que seja o padrão. E segundo, é que embora o crente não peça para receber o Espírito Santo na sua alma, porque, claro, isso já ocorreu de fato, está correto, mas é evidente que ele pode pedir pela atuação do Espírito Santo em si mesmo. Estamos há semanas falando de dons do Espírito, que ele dá a cada um conforme lhe apraz e tal. Tem o fruto ou frutos do Espírito Santo, que são realmente as virtudes cristãs elevadíssimas, que ele produz esse fruto no crente. Iluminação para as coisas espirituais. Ora, a relação seria enorme de formas do Espírito Santo atuar em nós. E ele pode não atuar em nós. É a indicação que Paulo dá quando diz, não apagueis o Espírito. Curioso isto. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Isso aí fala de atuação. Então, que o Espírito Santo habita no crente, claro, porque se não habitasse, ou se ele saísse e deixasse de habitar, ele deixaria de proteger aquela alma. O Espírito Santo é um selo, ele blinda a alma do crente, ele nos sela para o dia da redenção. E é isso que garante a nossa salvação, independentemente de qualquer coisa. E há muitos crentes, eu lamento, mal informados, que acham que o crente, ao pecar, ele perde a salvação. Uma coisa que ele tinha, ele perde, ele tem que recuperar aquela salvação, aí se arrepende, pede perdão e tal, aí ele ganha de novo a salvação, como se o Espírito Santo o deixasse, depois ele voltasse, aí o deixasse, aí o voltasse. A Bíblia não ensina absolutamente isso. E na hora que o Espírito Santo deixasse a alma de um crente, o crente estaria susceptível a ser atacado de novo pelo diabo, a morrer espiritualmente. Eu nem sei, a Bíblia não ensina isso, não fala dessa possibilidade. Então, quando a ideia de um crente pedir pelo Espírito Santo,
buscar a Deus pelo Espírito Santo, bater na porta de Deus pedindo pelo Espírito Santo, é a atuação, a energia, o poder do Espírito Santo na própria vida. É o crente agir, fazer e viver de uma maneira tal que o Espírito Santo, em vez de se entristecer, é o contrário, ele se sinta alegre, operando e trabalhando em nós. Em vez de apagado, expressões que Paulo usa, misteriosas para nós, são só figuras que Paulo utiliza ali, mas extremamente aceso, vibrante, operando em nós. Pelo que eu entendo das Escrituras, tem tudo a ver. O crente está muito ligado neste assunto da influência do trabalho do Espírito Santo na própria alma. São coisas básicas da salvação. É muito bom fazer parte de uma igreja. É muito bom a parte social da igreja, a parte até espiritual, os cultos, pregações, social, depois comendo e batendo papo juntos, e um retiro. Isso tudo é muito bom. Isso faz parte da vida cristã. Mas isso não é a essência da vida cristã, não. Nem é a essência da vida de uma igreja, não. A essência da vida de uma igreja são os crentes estarem levando muito a sério a sua ligação pessoal com Deus, que é feita, enquanto estamos nesta terra, através do Espírito Santo. É aí que o crente se fortifica. É aí onde o crente conta poder. É aí onde uma igreja tem poder coletivo para enfrentar todo tipo de problema, de dificuldade, de tempestade que aconteça, se estamos todos ligados. Eu digo, cada um pessoalmente vem tratando a sério essa questão da sua ligação ou da sua dependência do Espírito Santo na sua própria vida. Vida cristã começa assim. Essa é a base de vida cristã. Eu não estou falando aqui de uma coisa marginal, uma coisa à parte, um rodapé da vida cristã. Não, o principal é dar o dízimo, é não faltar aos cultos, coisa desse tipo. Ler a Bíblia todo dia. Então, tudo isso são coisas boas, é óbvio. Mas não é a essência. A essência da vida cristã é ligação espiritual com Deus. Tenho batido nesta tecla aqui vez após vez. Comunhão com Deus. Sem isso aí, o crente é fraco espiritualmente, ele está despreparado. 4 pontos sobre a atuação do Espírito Santo na vida do crente e tendo por trás disso a necessidade de pedir constantemente a Deus por esta atuação. Primeiro, temos de pedir e pedir muito, com insistência, pela influência, pelo trabalho do Espírito Santo em nós. Ele já habita conosco, já falei, Jesus diz lá em João 14,16, não vou até lá, mas diz que ele habita convosco e estará em vós. Jesus garante isso. Em outras passagens eu já falei, ele é o selo que protege a nossa alma e tudo mais. Mas nós temos que valorizar esta presença, reconhecendo que somos incompetentes e que precisamos do trabalho dele em nós. É aí onde pode um crente se levantar e dar uma bela aula de teologia, e quando chega na doutrina do Espírito Santo, dizer isto, que o Espírito Santo habita no crente e é um selo eterno, está garantida a salvação e pronto. Aí o aluno aprende aquilo, ou aprende em casa sozinho, e ele tem uma doutrina corretíssima. Corretíssima, é isso mesmo. Sobre esse aspecto particular, é exatamente isto. Mas aquilo passa a ser quase que uma informação teológica, um conhecimento que ele tem de uma boa doutrina bíblica. É isso mesmo, o Espírito Santo habita em nós e pronto. Mas, e aí? O que isso tem a ver
com você, nos seus valores, nos seus pensamentos, nas suas considerações. O que isto afeta a sua vida? As suas orações a Deus, como no caso Cristo está falando aqui. Então, esta valorização é que vai automaticamente gerar uma insistência grande pela atuação do Espírito em nós, que é o que Jesus está falando. Se o crente não valoriza muito isso, é um dado que ele já sabe, não, ele habita em mim, pronto, graças a Deus, eu reconheço e tudo, não faço pouca coisa disso não, eu acho muito ótimo, isso me tranquiliza muito e tudo, mas é um dado. E ele não faz desse dado, ele não faz algo proveitoso realmente para a vida dele, no sentido de dizer, Senhor, eu não quero só que o Espírito Santo apenas habite em mim, não, acho pouco. Você acha pouco? Muito pouco. O que você quer mais? Além do meu Espírito habitar em você e proteger você para a vida eterna. Ora, muito mais, Senhor. Eu quero que Ele me ilumine. Eu quero que Ele me permita ter um padrão espiritual como o de Cristo, claro, até onde pode. Esse tipo de inconformação diante de Deus é um espetáculo. Saiba disto. O crente deve ser um inconformado constante diante de Deus. Não é inconformado com Deus, com o jeito de Deus ser, com a maneira de Deus agir, com a maneira de Deus permitir problemas. Não é inconformação com isso. É inconformação com você. A sua pequenez impede de você ter uma comunhão muito maior com Deus e usufruir muito mais dos prazeres espirituais que estão reservados para um crente aqui nesta terra. Essa é uma inconformação saudável. O próprio pedido, como Jesus está sugerindo aqui, já mostra essa inconformação. Busque, peça. Era o caso de perguntar, mas Senhor, eu não já tenho? O Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que Ele pedirem. Eu não já tenho, Senhor, vou pedir para quê? Para quê? A atuação dele em você está só começando quando Ele lhe salva. E essa atuação pode ser quase nula quando entram os conceitos de entristecer e de apagar, como já comentei. Quase nula. E vai depender de quem? Adivinhe? De você. Você não pede. Quando o filho quer uma coisa, ainda mais aquele filhinho que vem, vocês sabem, né? Tem uns que são mais conformados, mas tem outros que ficam ali no pé. Que você chega a proibir o filho de pedir, e você pedir mais uma vez, agora que você não dá mesmo. Todos já sabemos. Nós fomos assim, alguns de nós, temos filhos assim, né? Vai, pede. Esse é o crente que alegra a Deus e que Jesus Cristo valoriza aqui. Pede. Por quê? Pede muito. Porque quer muito. Por que o filho arrisca até levar um carão do pai? Pedindo. Porque quer muito. Quer demais. Meio frustrante você chegar para um filho e dizer, meu filho, está chegando o seu aniversário, você quer o quê? Rapaz, qualquer coisa. Ixi, dá assim uma coisa, né, ruim. Qualquer coisa que você me der tá bom. Isso não é legal. Esse menino não está bem, não. Tem alguma coisa aí. É um menino maduro e tal, não sei não. Porque o menino quer, nem que seja uma baladeira, ainda existe isso, baladeira, sei lá. Ele quer alguma coisa, ele vai querer. É normal, é saudável. E não sei se você é daqueles que... Espírito Santo? Fale do Espírito Santo na sua vida. Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade, né? Teólogo. Que mais? Fale mais dele.
Jesus disse que ele habitaria em mim, então deve habitar. Deve habitar? Deve. Jesus disse. Não, pode parar. Já mostrou que não está valorizando isto, não está desejando muito mais desse Espírito. Na realidade, irmãos, nós não temos a ideia do que significa o Espírito Santo habitar em você. Nem eu tenho ideia, nenhum de nós. O apóstolo Paulo não tinha nem ideia do tamanho que isso é. Nós não temos cabeça, inteligência, não apenas em termos de QI, mas até mesmo inteligência espiritual. Não temos, na nossa limitação aqui, noção do que é ter o Espírito Santo habitando em nós. Muito bem. E nós vamos pedir o quê para o Espírito Santo? Algumas sugestões. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, olha a trindade aí, hein? Espírito Santo, Pai e Jesus. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas. Ensino. Entendimento do ensino verdadeiro da palavra de Deus. Toda vez que você for abrir as Escrituras para ler, ou circunstancialmente, 5 minutos, ou um estudo mais profundo que for, não esqueça de pedir a Deus: Senhor, que teu Espírito Santo me faça compreender o que eu vou ler agora. É um excelente pedido. Guiar o nosso caminho passo a passo. João 16, 13. Quando vier, porém, palavra de Jesus falando ainda, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Guiar, mostrar o rumo, mostrar o caminho. Eu não teria problema em generalizar um pouco a ideia de verdade aqui, e além de ser a pura e simples doutrina, mas caminhos verdadeiros, reações, ações, atitudes verdadeiras que honram o Deus que ama a verdade. Vos guiará toda verdade. Vos guiará para vocês falarem a verdade, para vocês dizerem a verdade, para vocês serem amigos da verdade, para vocês odiarem a mentira. Está tudo incluído aí. Para você ser sim, sim, não, não. É o Espírito Santo que vai produzir no crente esta conjunção, esta soma de atitudes, de comportamento, que somados vai gerar a linha característica daquele crente, do testemunho daquele crente, do rastro que aquele crente vai deixando ao longo da sua vida. Vos guiará a toda verdade, aos caminhos verdadeiros, aos ensinos verdadeiros, tudo o que é verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aí vem Jesus e diz: você quer andar na verdade? Você quer viver na verdade? Você quer ser uma pessoa que respira a verdade ao seu redor, que fala a verdade, que age com verdade? Você quer ser assim? Espírito Santo, peça ao Espírito Santo que lhe guie, lhe dirija, passo a passo, nas suas atitudes, nas suas conversas, nos seus caminhos, nos seus negócios, no seu casamento, na educação dos seus filhos, em tudo, no trato com os inimigos, se você os tem, o que for. Me dirige, me guia, passo a passo, passo a passo. E Jesus disse: basta o dia de amanhã, o amanhã trará o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, calma, reajam no que vai acontecendo no dia a dia. Claro, façam planejamentos, é normal,
mas não se angustie com o que vem pela frente. Ore a Deus pelo Espírito Santo e Ele vai acalmar o seu coração, porque Ele vai lhe mostrar o rumo verdadeiro a seguir. Ele vai lhe guiar pela verdade. Peça. É porque eu não tenho tempo de fazer seminário. Como? Eu não tenho muito dinheiro para comprar livros teológicos. Como? Não entendeu nada. Seminário? Livros teológicos? Para obter isso que nós estamos comentando aqui? Bate na porta de Deus e pede. Valoriza o Espírito Santo tem em você. Você acha que ele é uma coisa potencial apenas, teórica, uma palavra moderna, virtual? Ou ele é uma força real que habita em você, que se não fosse muita restrição dele, muito controle dele, ele explodiria você pelo poder que ele é e habita em você e em mim? Nós não podemos nem estar na frente de Deus, que a gente morre nesse estado que estamos hoje aqui. Não podemos. Ele é Deus, está em nós. É algo que transcende. Mas posso garantir que não é porque transcenda que nós não vamos entender que é assim. Ou pelo menos crer que é assim. E que eu tenho em mim o próprio Deus habitando na minha alma e pronto para me dar muita coisa, inclusive me guiar os passos. Ajuda nas fraquezas, Romanos 8 e 26, estou naquele ponto, né? Pedir o quê? O que nós vamos pedir para o Espírito Santo? A Bíblia está cheia de passagens. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós e tal, e continua. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Pedir ajuda pelas suas fraquezas. Depois Paulo particulariza um pouco mais na questão de uma fraqueza de oração. Nós não sabemos orar direito. Mas antes disso ele generaliza. Está mais geral o que ele está dizendo aqui. Nas nossas fraquezas. Então, você sabe que o Espírito Santo se dispõe a lhe assistir nas suas fraquezas. O que eu faço para ele me assistir nas minhas fraquezas? Como é que a gente se inscreve na Unimed espiritual? É pedir. Só, repito, eu vou ficar repetindo isso até eu terminar. É pedir, 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 gente. Pedir. Mentalmente, não precisa de boca não. Senhor, eu estou pedindo aqui e tal. Se quiser de boca, diga. Detalhe, é dentro da sua alma. Você almejar, você querer isto. Esse é o ponto. Pedir para nos aproximarmos mais de Cristo. João 15, 26, voltando lá em João, que nós estávamos lá em 14 ou 15. João 15, 26 diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, novamente falando trindade, hein? Jesus várias vezes fala em trindade aqui nos capítulos 14, e 15 e 16 de João. Acho bonito quando vem a trindade, aí a gente percebe, chega, brilha nos olhos. Quando, porém, vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, de Jesus Cristo. Quem nos ensina sobre Jesus Cristo, quem toca o nosso coração para nos sensibilizar quanto à pessoa de Cristo, é o Espírito Santo. Se você ama Jesus Cristo, uma grama, essa grama foi-lhe transmitida, dada pelo Espírito Santo. Se você ama 1 quilo, foi dado pelo Espírito Santo. Qualquer que seja a medida do seu amor, do seu carinho,
da sua simpatia, da sua vontade de adorar o Senhor Jesus Cristo, de se quedar aos seus pés, qualquer coisa que venha do seu coração para com relação ao Senhor Jesus Cristo, alguma coisa bonita, benigna, vem do Espírito Santo. 16 e 14 tem uma passagem ainda. Ele me glorificará. Glorificará. Jesus falando do Espírito Santo. O Espírito Santo me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O papel do Espírito Santo é anunciar Jesus à sua alma. Falar de Cristo para você. Aumentar a sua amizade, sua admiração por Jesus Cristo. Isso é um trabalho do Espírito Santo. Sabedoria. Colossenses capítulo 1, versículos de 8 a 9, que diz assim: Colossenses 1, versículo 7, só um pouco de contexto. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então o Espírito está aqui no contexto, Espírito Santo. Por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Efésios capítulo 1, versículo 16 e 17 diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você quer agir com sabedoria? Peça a Deus. E a passagem clássica disso, que é uma das minhas prediletas, já disse várias vezes aqui, está lá em Tiago 1. Eu sou tão ruim de decorar que a minha passagem predileta eu não sei de cor. Era melhor nisso, sabia dezenas de cor. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, estou em Tiago 1 e 5. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedido. E a passagem, então, aí continua. A única maneira de adquirir sabedoria do alto, eu não conheço outra. Não conheço outra. Se você descobrir um dia, venha falar comigo. Agora, venha com cuidado. Porque se for errado, nós vamos ter que conversar sério. Porque a heresia aqui dentro eu não vou permitir. Só existe uma maneira do crente adquirir, ter, receber sabedoria do alto. Uma. Que é exatamente o tema do nosso assunto. Pedir. Ou orar por, que dá na mesma coisa. Por fim, quanto às sugestões do que pedir, poder espiritual, está lá em Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim, 14, Efésios 3 e 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. É que o Espírito Santo, no homem interior.
o Espírito Santo habita no crente. E Paulo pede, Senhor, que o teu Espírito que habita em cada um deles, dê a eles poder espiritual. Mas, pastor, poder para nós? Os irmãos aí, tem irmão aí curando todo mundo, todo tipo de doença, e prevendo o fim dos tempos, e tendo profecia, visão. Mas tem poder de nada, a gente não cura uma unha. Não é esse tipo de poder. É poder também, quando Deus realizava milagres através de pessoas, e ele realiza milagres hoje, eu já disse isso várias vezes aqui, não através de pessoas com esse dom de milagre, já expliquei isso também, graças a Deus pelos milagres sim, de curas, e pelas visões que ele já deu para tanta gente nas Escrituras, e ele pode dar hoje para alguém, não sei, não há uma garantia nenhuma disso, mas o fato é que não é um assunto. Poder aqui é poder espiritual. Poder de reconhecer pecados, poder de pedir perdão, poder de perdoar, poder de amar, poder para exercitar as coisas que agradam a Deus. Poder espiritual é isto. Poder para ter conhecimento das Escrituras, entendimento espiritual, mesmo alguém não muito inteligente em termos do QI aqui, que nós falamos naturalmente, mas alguém que tenha um QI espiritual, que Deus deu a ele, ou a ela, entendimento para as coisas mais complicadas de Deus, alguém entende melhor. Isso é poder. Poder para manter a paz. Poder para as coisas que Deus recomenda que nós pratiquemos, que nós tenhamos. Poder é isso. É aplicar. Com a carne que habita em nós também, infelizmente, o Espírito Santo habita em nós, mas a carne também está em nós, poderíamos dizer, continua em nós, né? Melhor dizendo, desde que nós nascemos, a carne está aqui entre nós, e quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nós nos convertemos a Cristo, Deus não arranca a carne de nós. Falei isso hoje de manhã, inclusive. É uma realidade. Então nós temos que conviver com isto. Então é uma guerra da carne contra o Espírito. E quando fala em guerra, fala em quê? Fala em força, fala em poder de fogo, fala em poder de defesa. Tem tudo a ver com guerra. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os poderes espirituais deste mundo tenebroso, contra a sua carne. Essa é a nossa luta. Então o poder para vencer esta luta, poder para vencer a luta contra a carne, contra os inimigos, que é o mundo, que é o diabo, poder. É pedir poder para isto. Terceiro ponto, o Pai Celestial responderá esses pedidos com absoluta certeza. Deus deu na Bíblia uma lista de coisas que o agradam. E quem ora por uma coisa dessa, qualquer uma dessas coisas que você encontrar na Bíblia, que Deus diz que isso agrada, com isto me agrado, pode dispensar a famosa frase, se for a tua vontade. Senhor, me ajuda a passar no exame, se for a tua vontade. É válido, porque eu não sei se vai agradar a Deus que você passe naquela prova ou não, eu não sei. Jogo de futebol é uma complicação, eu nunca entendi como é que um torcedor faz. Quando um ora pelo time A, o outro ora pelo time B. Eu não sei como é que fica, né? Porque tem crente jogando do outro lado, tem crente torcendo para um lado, crente torcendo pelo outro, pobre do juiz, a mãe dele que se vire, e por aí vai. Eu não sei como é que fica isso aí não, porque tem muitas orações esquisitas. Mas mesmo deixando de lado essas, quando a gente ora por uma coisa que Deus não promete na Bíblia, nós vamos colocar, segundo a tua vontade, se for a tua vontade. Pastor, eu queria tanto casar com aquela garota, estou apaixonado por ela, e eu vou pedir para noivar, eu quero casar, me ajuda, me deixa casar com ela, vírgula,
se for a tua vontade. Pode não ser, claro. Mas coisas que nós sabemos que agradam a Deus, não precisa colocar segundo a tua vontade. Porque Ele já disse que é a vontade dEle. Ele já disse que isso lhe agrada. Jeremias 9:24, eu não vou ler, mas lá diz que Deus se agrada em que o crente o conheça. Me agrada, o crente o conheça. E eu acabei de dizer que a maneira do crente conhecer melhor a Deus, comungar melhor com Deus, ter uma vida espiritual mais viva, mais forte, é através do Espírito Santo que habita nele, e para ele ter essa atuação mais forte, é orar ao Pai. Então, é algo que, com certeza, não precisa dizer, Senhor Deus, que o teu Espírito atue mais em mim, se for a tua vontade. Pode dispensar. Que eu tenha mais poder espiritual para lutar contra o mundo, contra o inimigo, para pregar o evangelho, para ter coragem de pregar numa roda de escarnecedores, e me dar poder, se for a tua vontade. Não precisa, porque são coisas, me dá mais amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Me dá isso aí, por favor, se for a tua vontade. Não precisa, porque o Espírito Santo se propõe a dar, Ele quer dar isso para nós. E Deus já diz, peça, foi o que Jesus Cristo disse, peça e eu dou. O Pai dá, bata na porta e Ele abre. Então está escrito explicitamente que Deus vai honrar um pedido desse. Como disse Tiago 1 lá, que eu parei de ler, quando ele disse que quem quer sabedoria peça a Deus, mas diz, não duvide, porque quem duvida é um homem de alma dobrada, o original diz isso, é um homem de alma dupla. Aqui não é uma crítica pesada para o que não crê muito em Deus, o crente que não crê muito em Deus, ele fica lá e cá, é uma alma dupla. Peça sem duvidar, e vem a crítica dura então contra o que duvida. Então, peça a Deus sabendo que Ele vai fazer isso. Por fim, eu quero colocar que não apenas o objeto do pedido pela atuação do Espírito Santo em nós ser agradável ao Pai, mas creio eu que o mero fato de pedir já é algo que dá alegria, prazer ao nosso Pai. Você quer alguma coisa? Quero. Já estou gostando desse pedido. Acho que Deus diria assim. Jesus disse, é mais bem-aventurado dar do que receber. Eu disse que dar faz parte do coração de Deus. Então, dar. Qualquer coisa que o crente peça a Deus, lícita, já está agradando a Deus, de saída. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos pequenos, nós somos fracos. E Ele é poderoso, é amoroso, então Ele já está gostando. Ele cuida de coisas que, bem pequenas na terra, quanto mais de nós, Ele sabe que nós precisamos muita gente pedir. Então, o mero pedido a Deus de alguma coisa, já agrada a Deus, porque Ele gosta de dar. E quem pede ao Pai pelo Espírito Santo está valorizando, e assim eu estou praticamente encerrando como eu comecei, a questão da valorização do fato de que o Espírito Santo habita em nós. E está determinado diante do Pai a dizer, Senhor, eu não quero admitir a ideia, quero nem pensar, me faz mal pensar no Espírito Santo ficar entristecido dentro de mim. Isso me faz mal só em pensar. Como não apagar o Espírito? É muita infelicidade, meu Deus, meu Pai Celeste, é muita infelicidade se eu for praticar ou agir de alguma maneira que vai apagar o Espírito Santo em mim. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas coisa boa não é. Óbvio. Então, quando o crente mostra ao Pai que está preocupado com isso e não quer absolutamente que aconteça com ele esse tipo de situação, óbvio que isso vai agradar muito
ao Pai. Que Deus nos ajude a nós temos a sabedoria de lançar mão mais deste recurso poderosíssimo de pedir a Deus, para que o recurso ultrapoderosíssimo, que é o Espírito Santo que habita em nós, para que esta atuação dele seja muito agradável ao próprio Espírito Santo, ao próprio Deus Pai, ao próprio Jesus Cristo, para o nosso bem e para o bem das pessoas ao nosso redor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a valorizar o fato que Ele, Espírito, habita em nós, e pedimos a Ti, ó Pai, por uma atuação linda, viva, vibrante, alegre da parte dEle, em poder nos aperfeiçoar em Cristo. Em nome dEle, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.